falar sobre ele, porque é um salmo muito importante, é um salmo que ele é grande, mas ele traz coisas maravilhosas para a gente, né? Só queria ver se está tudo certo aqui com minha fonte. Eu tenho... Ok. É que eu vou pôr para gravar o áudio aqui, só para a gente ter ela aqui, minha live. Opa! Gol do Brasil! Deixa eu ver aqui, o fundo da cela. Aqui, opa! Certinho, então vamos lá. Certinho. Então vamos agradecer a Deus, né, primeiro, né? Querido Pai, querido Deus, nesta noite, Deus, nós consagramos, Senhor, este momento ao Senhor, esta célula ao Senhor. Nos rendemos à Tua misericórdia, à Tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por aquilo, Senhor, que o Senhor nos contemplou, Papai. Papai, vem pedir, Senhor, perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, por tudo aquilo, Senhor, que porventura viemos a cometer no dia de hoje, por aquilo que meus olhos olharam, por aquilo que meus ouvidos ouviram, por aquilo que a minha boca proferiu, por aquilo que nós, de alguma forma, Senhor, desagradamos ao Senhor, onde as minhas mãos tocaram, por onde os meus pés andaram. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, eu peço para o Senhor que o Senhor venha, Senhor, como bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, o Senhor venha tocando o nosso coração, a nossa mente. Pai, tira toda a distração, Pai, tudo aquilo que venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, a nos trazer a Tua paz, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite. Coloque, Senhor, acampado os Teus anjos, Pai, ao derredor, Senhor, da casa da Dani, cuida dela, cuida da família, cuida da mãe, dos negócios. Pai querido, Pai amado, da Rosana que não está com a gente, não sei se ela vai estar ou não, mesmo assim, Papai, o Senhor coloca os anjos ao derredor, guardando a casa dela, a mãe dela, a Luísa, guardando ela no trabalho, Deus, tirando todo o empecilho, toda a dificuldade, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não é da Tua profecia, Deus. Pai, guarda o João Paulo, continua dando sabedoria, inteligência, Pai, guarda ele nessa noite do trabalho, Deus, Pai, que ele possa, Senhor, continuar prosperando através da mente, através do coração, porque somente Tu és Deus, digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor, né? Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que a gente possa receber cada vez mais, né? Eu não coloquei a introdução do louvor aqui. O João Paulo aí. Bom, João Paulo, seja bem-vindo, viu? João Paulo está com a gente aí, ó. Sadani. Nós temos a Rosana que ela tá, não sei se ela vai chamar a gente, mas se ela entrar também, né? E como a gente teve que improvisar hoje, a gente deu uma mudada aqui no nosso repertório, né? Mas está legal, o importante é que Deus está no controle, está tudo certinho, está tudo bonitinho, e a gente vai, com certeza, a gente vai buscar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Estou só arrumando a tela aqui, a gente ficar todo mundo bonitinho na tela, tal, aquela coisa toda. Aí nós temos a nossa tela aqui, depois a gente vai disponibilizar o nosso link, né? Então, o louvor, como a gente está falando, a gente está colocando o louvor, o Dani, e aí o YouTube, ele está nos barrando, né? Tá querendo, ele descomplica a gente, sabe? Porque tem direitos autorais. Infelizmente, os nossos irmãos, né, levitas, não permitem que a gente use as músicas nas nossas células ou qualquer outro evento. Então, aí o que a gente faz? A gente fica de mãos atadas, né? A gente fica sem poder fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, parece que eu lembro que semana passada você cantou, não foi? Eu tive que cantar, né? Tive que dar uma de levita aqui, porque, infelizmente, é isso que eles estão fazendo, né? E é triste, né? Porque teria nada demais, né, a gente colocar um louvor aqui para agradecer a Deus, né? Mas, se não pode, a gente vai respeitar, né? Eu vou colocar aqui uma ministração e a gente vai tentando aqui, através dele, a gente faz uma rapidinha aqui. Vou colocar aqui coração igual ao teu, com a letra, que aí fica mais fácil, né? Aí vai ficar jóia. Então, aqui, opa, agora sim, tranquilo. Aqui está. Aqui. Então, vamos tentar aqui, né? Deixa eu estar só abrindo aqui no. Então vamos lá, né? Vamos tentar, né? Fazer um fundinho aqui, a gente vai indo, né? Oh Deus, Pai querido, nos guarde. Seja
Seja bem-vindo, Rosana. De mim nada encontrarás de bom. Uma desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração e um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, são disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Deus. Glória. Dá um coração igual ao teu nesta noite. Papai, que a gente possa, Senhor, ter um coração perdoador, galardoador. Que a gente possa, Senhor, reconhecer o outro. Dare, Senhor, para dentro de mim. Dá de bom encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Aleluia, Jesus. E um coração igual ao teu, mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Coração igual ao teu. Coração. Come um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Na me amar o meu irmão, olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Endireita os meus caminhos, Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Aleluia, Jesus. Igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Um coração igual ao teu. Aleluias, glória a Deus. Se a gente não tem, a gente tenta fazer aqui uma capelinha, né? Deus está no controle. Se vocês quiserem voltarem, podem voltar. Só lembrando que hoje nós estaremos falando sobre o Salmo, nós estamos falando sobre o Salmo 119, do versículo 25 ao 32, né? Que fala que quando olhamos para as Escrituras com um olhar cuidadoso, percebemos com clareza a importância que Deus dá à sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Somos chamados a ler, a estudar e a obedecer a palavra de Deus. Nela encontramos a vontade de Deus para o homem, os planos e propósitos de Deus para nós homens, né?
para que a gente possa viver numa vida vitoriosa, a história do início ao fim, né? E assim a gente pode estar se encontrando, né, dentro da palavra de Deus. E o engraçado, assim, é engraçado no sentido figurado da coisa. Quantas pessoas que hoje me apareceram falando de problemas emocionais, de problemas espirituais, de algumas situações que essas pessoas estão passando, e assim a gente está vendo, sabe o que é isso aí? É porque os tempos estão se afunilando, né? As coisas estão se apertando de uma tal maneira que nós estamos ficando sem saída, e o mundo tem muita escuridão, né? E quando a gente encontra essa escuridão, é difícil, mas Deus tem a palavra para nos confortar. A palavra revela a insuficiência do ser humano, né? Nossa, né? Nós temos esse problema. Eu sei que a Rosana está... Rosana, quanto tempo você pode ficar com a gente? Abre, só apertar o botãozinho. Tem um botãozinho assim aí. 5 minutos. Tá bom, já é 5 minutos então. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai continuar a célula, viu, Dani? Ela vai ficar assim, a gente vai orar por ela, né? A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai estar orando aqui, como a gente já orou na abertura, a gente vai estar orando aqui para Deus guardar os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus projetos, e que Ele possa trazer essa autossuficiência, né, para você lidar no dia a dia, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, só concorda comigo, quem pode, podemos todo mundo estar orando junto, tá bom? Querido Pai, querido Deus, nesta noite, nós nos rendemos ao Senhor, porque somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Pai, como o louvor diz, né? Dai-me um coração igual ao Teu, né? Que a gente possa obedecer a Tua palavra, Papai. Que o nosso coração seja um coração reto, um coração perdoador, um coração que possa, Senhor, fazer algo diferente, Papai. E nesta noite, Papai, nós estamos aqui como a Igreja do Senhor, representantes da Igreja Batista Vivar, Papai, vamos na nossa liderança. Papai, nós colocamos a vida da Rosana nas Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece os projetos, o Senhor conhece tudo aquilo, Senhor, que passa sobre a mente dela, Papai. Tira tudo aquilo, Senhor, que for contrário à Tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que não vem de encontro ao Teu ensinamento, Papai. Tudo aquilo, Senhor, que não seja da Tua presença, nós repreendemos agora, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Como nós oramos agora há pouco, coloque os Teus anjos ao derredor da casa, guardando, como sentinela, Senhor, guardando a entrada, a saída, Senhor, os becos, guardando a mãe, a dona Francisca, guardando a Luísa, Deus, guardando ela na saída, Deus, da casa dela até o trabalho, guardando ela no trabalho, na sua ida, na sua saída, Papai, tirando todo espírito oculto, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não é da Tua presença, toda a escuridão, Senhor, que o Senhor possa trazer a luz através da vida dela, Papai, que ela possa se revestir com todas as Tuas armaduras, Pai, as Suas armaduras de Deus, Pai. Sabemos que hoje ela não está conosco, ela está no compromisso de trabalho, que a Tua palavra diz que nós precisamos do pão de cada dia. Abençoe o pão de cada dia da vida dela, o salário, Pai, o ganho dela, Pai, que nada venha tirar do Teu propósito. Papai, os novos projetos, os novos sonhos, Senhor, que o Senhor está colocando no coração dela, que possam fluir cada vez mais, Senhor, e que ela possa conquistar 30, 60 e 100 por um, mas que ela não desvie do seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, esteja sempre no centro da Tua atenção, que o centro seja o Senhor Jesus. Por isso, Papai, nós oramos, Papai, nesta noite. Essa noite é a noite de célula, a noite de bênção, a noite de prosperidade da Tua palavra, da Tua misericórdia, porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que acontece, um Deus que não é feito por mãos de homens, que não é de barro, mas é um Deus que foi crucificado, morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra, direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está preparando para nós, Senhor, uma morada aí contigo, Senhor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá doença, onde não haverá inimizade, e sim, Senhor, só as prosperidades que nós estaremos caminhando nas ruas de ouro, Papai. É nisso que nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua mente, eu entrarei e cearei com você, não importa, porque tudo o que nós tínhamos de dívida foi levado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Ele desceu lá no fundo do poço, lá enfrentou Satanás e pagou a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida,
Por isso, papai, nós oramos e desde já pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pai, o Senhor coloca aí o tio Jonas, o Senhor coloca aí o pastor Marco Antônio, enfim, todos aqueles que vieram à mente da Rosana nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu tô saindo, gente. Vai com Deus. Tá? Obrigada, Deus abençoe. Porque a moça já tá me chamando, tá? Vai na fé. Tchau para vocês. Tchau, Tchau, vai tchau. com Deus. Amém. Amém. Dani, agora é nós, Dani. Vamos que vamos. O João Paulo também está com a gente. João Paulo está Ô, trabalhando Paulinho, também. mas você sabe que eu falei para a Rosana hoje mais cedo. Vamos participar da reunião de oração, vem comigo. Eu insisti com ela, vamos ver se a moça passa aqui para me pegar. Falei, fala com ela, Rosana, vai dar certo, fala lá. Insisti com ela para ela vir. Olha pra você ver que E acabou vindo. Então, nós conversamos hoje durante o dia. Ela falou que tomou 4 vacinas, parece, né? E aí estava com reação. Ela tomou, porque ela teve que renovar o quadro de vacina, estava sem. Aí teve que tomar antitetânico, teve que tomar acho que 4 vacinas. Olha o João Paulo aí. Então é isso que E ela falou aconteceu. que a mãe dela passou mal também, né? Passou mal também. Eu falei para ela, mas em tudo a gente tem que estar na presença de Deus, né? Não, a gente não pode, sabe? Não. Tem outros caminhos, né? Mas Deus é muito bom. Eu sei. Assim, Deus é muito bom. E assim, importante é que nós estamos em oração. E eu tenho certeza que todos os planos dela, os desejos do coração dela, Deus vai colocar. Como o seu também, viu, João Paulo? Como o seu também, os seus sonhos, os seus desejos, né? Aqui essa célula aqui é uma célula super abençoada. Olha lá, tá ali, ó. Tá falando tchau. Eu tô tentando sair. Você tá tentando sair? Aí você clica no telefoninho lá, tem um telefoninho, viu? Aí você clica naquele telefoninho e você vai. É agora que eu vi. Achou o telefoninho? Beijo. Achei. Tchau, gente. Boa Deus. noite. Ó, fiquem com Deus, tá? Lembre-se Obrigada da pela oração. Efésios 6:10. Tá? É isso aí. Então, estamos juntos aqui. Então, a palavra nossa vai ser essa hoje. Vou pegar só meu óculos aqui, que meu óculos ajuda eu a ler. Ô, Rosana, você tá com a tua Bíblia aí? Ah, Rosana, ó. Dani, você tá com a tua Bíblia aí, Dani? Tô. Então, vamos lá. Salmo 119, versículo 25. Enquanto isso, eu vou pegar meu óculos aqui, tá bom? Tá. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida, conforme a tua promessa. É para continuar lendo, Paulinho? Era só para mim pegar, ó. Só para me confirmar, nossa versão é a mesma, tá? É aqui, ó. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então, o salmista aqui no Salmo 119, está dizendo assim para nós, ó. Inicia esta estrofe revelando uma agonia em sua alma, pois ele declara que está prostrado ao pó. Ele estava sofrendo algum tipo de provocação que não é revelado, mas pelas suas palavras podemos compreender a dimensão da sua angústia. Poderia ser uma calúnia, uma ameaça de morte ou qualquer outro tipo de provocação severa. Mas ele compreendia que a palavra de Deus tinha poder para restaurá-lo, para mantê-lo de pé. A vida é assim, feita de montes e vales. Mesmo quando a tristeza nos abate, mesmo quando estamos sofrendo perseguições e injustiças, podemos pedir ao Senhor que nos vivifique, que nos fortaleça e que nos restaure pelo poder sobrenatural da palavra de Deus. É interessante o salmista dizendo aqui, e eu estava falando quando eu abri aqui, quantas pessoas estão me falando que estão com problemas de depressão, está com problemas de angústia, está com problemas de pensamentos contrários. É justamente porque quando você não tem apego à palavra de Deus, quando você não conhece, quando você não sabe que você tem um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode mudar a sua vida, você entra em angústia. Você sabe qual que é o grande problema? Eu estava estudando agora recentemente, a depressão não é uma doença. A depressão são coisas que você acumula, que você traz na sua vida, ela pregressa desde que você está lá no ventre da sua mãe, e ela vem caminhando com você dia a dia, e você vem trazendo essas frustrações, às vezes um problema dentro da família, relacionamento, ou às vezes um casamento que não deu certo, ou às vezes uma questão com o filho, às vezes uma questão com o tio, com a avó, e assim, são várias coisas que acontecem na vida da gente, a gente vem acumulando.
Então, quando a gente acumula tudo isso, a gente acaba se explodindo. E quando a gente explode, é uma pressão. E aí a turma fala assim, ó, ele está depressivo. Aí vai dar remédio para fibromialgia, que é dores musculares, que não tem nada a ver com isso. Aí vai falar que a pessoa está com artrite, está com artrose, está com isso, aquilo outro. Mas, na verdade, essas dores são acúmulos que ela vem acumulando ao longo de um tempo. Ou uma grande decepção. E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto e você traz para você a angústia, é aí que vem a depressão. E muitas vezes os médicos hoje, eles dão medicamento, dão remédio. E remédio não vai curar uma depressão, porque a depressão nada mais é, primeiro, dos problemas emocionais e dos problemas espirituais que nós vivemos. Então nós temos que cuidar. Então aqui o salmista, ele estava vivendo uma angústia, mas ele não chegou a ficar depressivo porque ele sabia que ele tinha um Deus. Ele sabia que ele tinha uma fortaleza para ele buscar na fonte. O que acontece com as pessoas, a maioria, assim, a gente entende, né? Elas não têm Deus, elas não procuram Deus, elas querem tudo fácil, elas querem dinheiro fácil, querem emprego fácil, querem vida fácil. E quando, por exemplo, a pandemia foi um grande exemplo, onde muita gente se tornou angustiada e muitas pessoas morreram não só pela Covid, mas morreram pela própria depressão. Outros, nós estamos no Setembro Amarelo, que fala de quê? De suicídio. Quando a gente fala de suicídio, a gente fala de pessoas que estão realmente carregadas de tantas emoções, de tantos problemas, que não suportaram a angústia. Então o salmista aqui está dizendo justamente isso para a gente. Ele estava ali numa tristeza, só que o que ele fez? Em vez dele se lamentar, em vez dele ficar trazendo isso para o dia a dia dele, ruminando, né, comendo aquilo, o que ele fez? Ele colocou o seu rosto sobre o pó e foi fazer o quê? Orar. É o que as pessoas não conseguem fazer. Então, quando a gente consegue entender que só a oração pode quebrar toda a maldição, tudo aquilo que é doença, né? Porque a palavra de Deus diz que lá em Isaías 53, 4, que ele levou toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário, todas, não foi uma nem duas, não, todas. Então, a doença, ela não é de Deus, ela é de Satanás. Então, a angústia, ela vem justamente para roubar a sua paz, né? Eu sempre vou lembrar aqui, Dani, que a tua história, nesse período seu de 11 anos que você vem vivendo, que você vem se restaurando, você vem se reencontrando nesse novo tempo de Deus, é porque você não deixou que a angústia tomasse conta. E você encontrou, não vou dizer amuleto, porque isso não existe, mas você encontrou apoio, você encontrou a palavra de Deus e teve um encontro com Jesus, né? Então, isso faz a diferença. Pode falar, Dani. Mas e como faz diferença, né? Porque, assim, você sabe que eu passei, você sabe mais ou menos que eu passei, né? Mas, assim, como é um apoio, né? Tanto é que eu nunca deixei de seguir você aqui no WhatsApp, né? Porque, assim, é impressionante o apoio que Deus dá na minha... Deus deu na minha vida, eu vou falar de mim, né? O apoio que Deus deu na minha vida, que, assim, eu não tenho o que falar. Que, assim, eu tô de pé hoje por causa dele. E vou para São Paulo quinta-feira. Em nome de Jesus. E um detalhe, você quando chegou na célula, você tinha uma dificuldade. Hoje você vê, você já conversou com a Rosana, você já combinou com ela, você veio para a oração, você lembra da Cíntia, você lembra da Camille, você lembra de coisas que você não tinha, mas Deus trouxe uma novamente para você. Paulinho, mas você é testemunha disso, né? Verdade. Nossa, assim, eu melhorei demais. Desde abril que eu venho participando, né? Então, graças... Então, a célula, ela é um aprendizado da palavra de Deus e a gente aproveita para trazer a introdução daquilo que Deus está falando com a gente para que nós possamos nos alimentar nesse espaço, né? Que esse espaço é o espaço que a gente consegue alimentar. João Paulo faz uma visão ali que agora ficou bom, hein? Ficou lindo lá o feedback dele, né? Então, agora... Ir pra praia? O homem não é fácil, não. Salmo 119, 26. Deixa eu ler isso aqui, Dani. Eu vou ler isso aqui, então. Ó, eu te expus os meus caminhos e tu me velastes. Ensina-me os teus decretos. Né? O salmista está dizendo aqui para nós aqui assim, ó. Abre o seu coração a Deus. Olha que legal. O salmista está dizendo, abre o seu coração a Deus e revela os seus caminhos. Isso demonstra a sinceridade dele em pedir perdão de seus pecados. Provavelmente os caminhos também significam a sua vida presente, suas condições e suas perseguições sofridas. Deus, em sua misericórdia, havia lhe concedido o perdão. Por isso ele deseja conhecer mais do Senhor através da palavra
de Deus. Somente uma pessoa com o coração sincero diante de Deus pode alcançar o seu favor. O perdão de seus pecados, consequentemente, a direção certa para as horas difíceis. Deus usa sua palavra para falar com aqueles que se achegam a Ele. Então, quando a gente abre o coração para Deus, ó Deus, eu cometi esse pecado, e pecado tem nome, a gente tem que dar nome ao pecado. Não adianta falar assim, ó, eu pequei, Senhor, perdoa, não, Senhor, eu olhei para uma mulher, eu fiz isso, mas dá nome ao pecado, E quando você dá nome ao pecado, Deus ouve a tua oração e Deus quebra o jugo que está sobre a sua vida. Né? Ele quebra esse jugo, porque quando ele consegue quebrar, deixa eu só pedir para o João Paulo deixar só quando você for falar, João, você abre o microfone para nós, que ele fica dando aí, agora ficou show de bola, que a gente grava para depois, né, a gente vai ficar bem legal. Então, o que eu quero dizer é só isso. Então, você, então, eu pequei. Então, pecou, fala o nome do pecado para Deus. Abre o coração com sinceridade, porque quando você faz isso, Deus ouve a sua oração de uma maneira extraordinária e quebra todo o jugo de Satanás na sua vida. Não deixa que Satanás entre na sua vida. É isso que às vezes as pessoas às vezes enrolam. Aí chega para orar, não, Senhor, eu pequei, tal, entendeu? Fica murmurando com Deus. Você não pode murmurar com Deus, tem que falar. Chegar ao Deus, é isso. Paulinho, uma resposta de oração que a gente teve foi a cunhada do Silvano, que eu comentei com você, né, no WhatsApp. A cunhada do Silvano, o tumor dela regrediu. Olha para você ver. Então, essa célula aqui, João Paulo, parece, Deus tem usado a gente tremendamente, né, Dani? Eu acho que é uma coisa assim impressionante. Os testemunhos aqui que nós estamos tendo ultimamente são coisas assim, só quem vive, né? Tem a Camille, né, que teve o problema da paralisação teve o problema do cérebro, teve a paralisação da Aline, né? A Karine, que teve problema, pra você ver. Você já está lembrando, você está vendo como é que o teste é bom? Então, por exemplo, a Karine teve um problema do cérebro e tal, teve a parte direita paralisada, fazendo fisioterapia, melhorou bastante. Nós tivemos o pastor Marco Antônio de São Paulo, que a gente nem sabe quem que a Rosana colocou em oração, foi fazer uma cirurgia, uma hérnia estourou junto ao intestino grosso. Estava dando ele como morto, o homem está na casa dele. O tio Jonas, que é o tio da Rosana, entrou lá praticamente morto, né? A Dani lembra. E aí eles no desespero, não, porque meu tio vai não sei o quê, não vai... Deus foi lá e fez. Então, Deus tem trabalhado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade da gente é grande, né? Às vezes você não está legal, mas se Deus falou, meu irmão, vai lá e Deus vai resolver, né? Então, é isso. Salmo 119, 27. Lê para nós aí, Dani. Bom, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Amém. Mesma coisa, ó. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quais são as maravilhas? São a palavra do Senhor na nossa vida. Aqui o salmista diz o seguinte, né, nesse 27, ele fala assim, ó, havia um contraste entre o caminho do salmista e o caminho do Senhor. O salmista necessitava moldar os seus caminhos aos caminhos de Deus. Afinal, os caminhos do Senhor são caminhos de paz e uma vereda segura e garantida. Deus, em sua misericórdia, havia lhe concedido o perdão. Por isso, ele deseja conhecer mais do Senhor através da palavra de Deus. Somente uma pessoa com um coração sincero diante de Deus pode alcançar o seu favor, o perdão de seus pecados e, consequentemente, a direção certa em horas difíceis. Deus usa sua palavra para falar com aqueles que se achegam a ele, né? Que é o tema aqui. Então, outra situação, nesse contraste também de caminho, né? Somente quando o homem conhece os preceitos do Senhor, poderá contemplar e mediar nas maravilhas de Deus. Deixe o Senhor alinhar os seus caminhos com os caminhos dele. Quando isso ocorrer, poderá meditar nas maravilhas do Senhor, mas só será possível mediante a lei do Senhor, pois ela é o nosso manual, é o nosso mapa e nosso guia. Quando temos o cuidado de estudar esse manual, esse mapa, vamos descobrir
quantas maravilhas o Senhor tem preparado para os seus, coisas que fazem parte da nossa vida diária. Então, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer da palavra de Deus, porque quando você estiver numa situação de aflito, ou de conflito, ou de confusão, você sabe aonde você vai recorrer. Você sabe qual versículo que você vai trazer na sua mente. Você vai lembrar, nossa, eu estava na célula lá na segunda-feira, lembrei do Salmo 119, do 119, versículo 27. Então, Deus quer endireitar os nossos caminhos. Então, nós temos que se adequar ao caminho do Senhor. Não é o Senhor se adequar ao nosso caminho. É nós que temos que se alinhar na direção para que nós possamos crescer como pessoas, como ser humano, né, como tudo. Porque aí os nossos progressos, os nossos sonhos, eles vão fazer o quê? Eles vão se realizar de uma maneira diferente. Porque as pessoas hoje estão estafadas de tanta coisa, né? É muito conhecer, é muita sabedoria. A Dani, por esse problema que ela teve, né, do cérebro, a Dani faz comum, estuda igual uma louca. Tem que estudar, porque tem que saber números, não sei das quantas, e não sei o que lá mais, e faz isso, e faz aquilo, porque você tem que lembrar, por quê? Para mexer na onde? Para mexer no cérebro. Então, às vezes, a gente mexe muito no cérebro, né? Eu tenho uma amiga minha aqui, que eu vou me dar o direito de reservar, de não comentar, ela é uma profissional da área que cuida de pessoas. E ela foi diagnosticada com estresse. Sabe por quê? Excesso de trabalho. Porque, às vezes, hoje em dia, tem pessoas que sugam demais a gente. Tem pessoas que chegam em você, descarregam um rosário inteiro, né? E aí, às vezes, você começa a absorver aquilo e você começa a não ter tempo. Primeiro, gente, uma coisa muito importante, né, para que a gente não chegue nesse ponto. A gente tem que fazer tudo, tem que estudar, tem que trabalhar, mas tem que ter lazer, tem que ter a hora para respirar, tem que ter a hora para você chupar um sorvete, tem uma hora para você comer uma pipoca, tem uma hora para você ver um filme, fora daquele ambiente que você vive todos os dias carregado. Por quê? Porque no ambiente que você está, nem sempre é um ambiente sadio. Nem sempre é um ambiente de luz. Por mais legal que seja, mas tem um ali que, né, não bate bem, o outro ali não sei o quê, um fala uma coisa, outro fala outra, um dá uma direção, outro dá outra direção. Então, quando a gente acumula tudo aquilo, por que muitas pessoas têm problema de coração? É porque elas se estafam de tanta preocupação. Eu tenho um amigo meu, ele é protético. Eu sempre vou lá na clínica, né? Eu sempre vou lá fazer tratamento dentário com eles. Já faz muitos anos, então eu tenho amizade com eles de muito tempo. E esse amigo meu, toda vez que eu vou lá, eu vejo, é uma loucura. Tá lá uma loucura, trabalhando. Aí sexta-feira ele vai para Alfenas, trabalha em Alfenas, não sei o que, tem Pouso Alé, lá em Poço Fundo, aparece outro serviço, ele pega, não sei o que. Um dia eu falei para esse irmão, você precisa dar uma respirada. Ah, mas eu vou lá. Não adianta você ir só em Alfenas uma hora batendo, não. Uma hora você tem que desligar a chave. Ó, desliga a chave. Desligou a chave, começa, sabe, entra num outro mundo, vai ouvir uma música, vai ler um livro, vai num lugar, né, como está mostrando a imagem aqui do nosso João Paulo ali, entendeu? Dá uma relaxada, faz aquela sessão sabe, de respirar, né, conta ali até 3, até 10, aí dá uma respirada, porque a gente não pode. Meu pai foi um que não teve tempo de fazer isso. Ele não abriu espaço na vida dele para fazer isso que a gente está fazendo, entendeu? Tanto é que ele morreu com 60 anos, prestes a fazer 61, com um tumor no pulmão. Então você falando isso, eu lembrei dele agora. Então, pra você ver, são acúmulos, a gente vai acumulando. E a gente traz doenças, não só... Acúmulo de estresse, né? Não só doenças físicas, mas as doenças emocionais, que elas nos guiam para uma direção perigosa. Então, é preciso e é necessário, porque não adianta você ficar o tempo inteiro trabalhando, eu preciso de dinheiro, eu preciso daquilo, mas se você não parar, porque chega uma hora você tem estafa, e o corpo da gente, ele sente essa carga. Então, a gente tem que estar preparado emocionalmente. Continuando aqui, Salmo 119, 29. Você quer ler aí, Dani? Pode ler. Posso ler? Dani, tá deixando na minha mão. Vamos lá, 29, né? 28, 28, não é? 28. Dani, você tá esperto. Tô vendo que você tá ficando cada vez melhor, hein? Ó, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui o salmista está dizendo o seguinte para nós, né? Está dizendo aqui assim, ó. Poderíamos ter uma compreensão maior da crise
e angústia do salmista. No verso 25, ele declara que está prostrado ao pó. Prostrado ao pó, antes de eu terminar aqui, só trazendo uma introdução bem rápida, é quando você coloca em posição no chão, né? Coloca o seu rosto na cara ali para você orar. Né? Você está declarando ali toda a sua humildade e está colocando toda a autoridade de Deus sobre a sua vida. Né? Quando Davi cometeu o adultério, quando Davi viu Betseba lá, ela estava em trajes pormenores, ele ficou interessado nela, que ele trouxe ela para a casa dela, porque ele era o rei, e o rei tinha até esse poder, e aí descobriu que Urias era o marido dela, né? Ele vai lá, tem relação com ela, manda matar Urias, tem filho com ela, e aí Deus fala que não ia ter o filho, morre o filho. A primeira coisa que ele faz, ele se rasga as vestes e vai para o pó. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque não é o fato de você ser um errante. O fato de você ser coração de Deus é quando você reconhece o seu eu, quando você rasga suas vestes, quando você se dobra, você coloca-se no pó, e você começa a falar com Deus. Aí você começa a ter uma intimidade com Deus. Deus olha lá de cima e fala assim, ó, esse tem comigo. Esse é verdadeiro. Porque não adianta nada eu arrepender dos meus pecados e ser do mesmo jeito. Porque todo mundo comete um pecado, porque tem muita gente que fala assim, eu estou com remorso. Não é remorso. É o pecado que você cometeu. Não é remorso. Eu estou com remorso disso. Não, é pecado que você cometeu. Você cometeu um pecado, você vai responder pelo pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, se você tem ele, e com certeza, normalmente, quando está acusando você, é porque o Espírito Santo está te alertando. O Espírito Santo de Deus está falando, olha, faz isso, estou te dando essa direção. E aí, às vezes, a gente está indo na direção certa, de repente você dá um pulo, dá um passo em falso. E aí você fala, nossa, eu estou com remorso. Nossa, eu falei não sei o que para quem, eu estou com remorso. Não é remorso. É um pecado que você cometeu e você não está entendendo que é um pecado. É isso. Então as pessoas têm essas dificuldades. Então o salmista está dizendo aqui para nós aqui ainda assim, agora ele declara que a sua alma chora de tristeza, ou verte em lágrimas. Realmente tratava-se de uma provocação severa. Por isso, ele clama a Deus que o fortaleça pelo poder de sua palavra. Então, o único que pode trazer alívio para nós é Deus. Por isso o Consolador, o Espírito Santo, está sempre com a gente. Este é o segredo do homem de Deus. Mesmo diante das lutas e provocações, pode contar com o poder restaurador, fortalecedor da palavra de Deus. Um único versículo pode levantar qualquer pessoa de uma situação de derrota, de desespero. Esse é o poder da palavra viva de Deus. Como eu disse agora há pouco, né, na estrofe anterior. Quando você está na questão da depressão, você está naquela situação triste, você está naquela angústia, você não tem mais alegria de vida, você não tem mais vontade de viver, você não tem mais vontade de fazer nada, você não tem força. As suas forças foram sugadas por tudo aquilo que você vem vivendo, de momentos de pressão, da emoção, do sentimento. Então, você não tem Deus, para onde você vai? Ou para um suicídio, vai para a bebida, vai para a droga, vai para a prostituição. Por quê? Você não tem o alicerce, você não tem onde segurar. Então o salmista está dizendo aqui, basta um versículo. Como eu disse, se você lembrar de um versículo bíblico, você tem condição de sair da situação inerte que você se encontra naquele momento depressivo, naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento. Então, meus queridos, meus amados, Deus ele é muito bom. Basta a gente entender uma coisa, né? Quando a gente fala que o poder da palavra viva de Deus tem muito poder. Preste muita atenção. Eu não canso de falar isso aqui. Eu falo na célula, eu ministro para muitas pessoas. Tome cuidado com as coisas que você fala. Tome muito cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você lança ao vento. Porque a palavra tem poder. O mesmo poder de cura tem o poder de maldição. O mesmo poder de libertação é o mesmo poder que pode te aprisionar. Então, você tem que ter um entendimento de que a palavra é poderosa. Então, muito cuidado, porque eu vejo, infelizmente, né, até falta de conhecimento, e Oséias diz lá na sua palavra, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o meu povo perece por falta de conhecimento?
Porque se ele vai, às vezes ele tem um médico, ele não vai no médico porque ele não sabe que tem direito. Aí não sei o quê, eu não vou no oftalmologista porque eu não conheço meu. Então, assim, as pessoas deixam de conhecer direitos. E quando eu falo isso, porque as pessoas, elas se prendem em falar errado. Eu vejo pais, né, dizer para o filho, você é um burro, você é um retardado, você é isso. Maldição lançando sobre a vida do filho. Maldição lançada na vida daquele que podia prosperar na vida, não vai prosperar. Porque foi lançada uma palavra. E a palavra, quando ela é liberada, só quebra através do poder de Deus. Então é muito cuidado, sabe? É isso que a palavra diz. Agora o 29, você quer ler agora, Dani? Tá animado? Não tá animada, Dani? Me ajuda aí. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, né? Olha, é muito forte, hein? Isso é forte. Afasta de mim o caminho da falsidade. Cuidado. A gente tem muita gente do lado da gente, mas tem muita gente do lado da gente. Mas tem muita falsidade. Tem muito o quê? Falsidade, pessoas falsas. De montão. Ninguém quer ver o seu bem, ninguém quer ver você prosperar, tá? Tem pessoas que estão próximas, inclusive, gente, é uma coisa que eu vou falar aqui, toma isso como ensinamento. Às vezes está dentro da casa da gente, está do lado da gente, tá? Ele está do ladinho da gente, está aqui, ó, do lado, e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E aí a gente tem que ter discernimento da palavra de Deus. Muito cuidado nessa hora. O salmista está dizendo aqui, ó. Será, Paulinho? Hã? Será? Será? Cada um interpreta. Coloque, ore, peça a direção de Deus. Assim, ó, porque, como é que eu vou te explicar de uma maneira bem simples? Hoje eu vou fazer... Nossa, hoje eu tive um sonho, Deus me revelou. Pegar um exemplo aqui, vem. José. Você lembra da história de José? José foi dos irmãos, né, que era o preferido do pai. E aí os irmãos jogaram ele numa cova. Ele foi vendido como escravo. E aí virou escravo no Egito. Ele virou governador do faraó, do Egito. Depois ele foi lançado de novo na prisão, porque entenderam que a mulher de Potifar queria ter relações com ele, ele não quis. Ele foi fiel, foi sincero. Então, às vezes, irmãos, família, não estou dizendo, generalizando. A gente tem que tomar cuidado. Segredos, você não conta os seus segredos assim. Toma cuidado. Toma cuidado com quem você divide os seus segredos, os seus sonhos. Porque os sonhos são seus. Na verdade, eu tenho guardado só para mim. Para mim e Deus. Então, você pode revelar para Deus. Você pode revelar, por exemplo, de alguém que comungue com você, que coma a mesma palavra que você, que tenha o mesmo entendimento, que tenha um espírito de igualdade. Porque muitas vezes a gente divide com pessoas que não vivem o mesmo espírito nosso, que não têm a mesma condição de igualdade, e essas pessoas têm o olhar diferente, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque nem todo olho que te olha com bondade. Nem toda fala que fala com bondade. Nem todo ouvido que te escuta com bondade. Nem toda mão que te toca com bondade. E é assim a vida da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. Não, essa palavra de hoje é muito importante, né? Nossa. Vou passar. A Rosana vai receber, né? Ela vai ver depois. Eu vou gravar e vou mandar para ela. Porque, assim, ó, a gente tem vivido muitas coisas na vida da gente. E eu sempre fui assim, muito aberto, muito... E não cheguei a prosperar muito, já cheguei até a prosperar, já tive prosperidade muito grande. Mas por ter a boca muito grande. Então, faço um zíperzinho nela, fecha um pouquinho a boca. Às vezes, né, escuta mais, fala menos, né? Entendeu? Porque mas Paulo, muitas das vezes não é só a boca, não, é o coração muito aberto. Né? Então, a gente faz a bondade, não que a gente quer nada em troca, né? Sim. Mas a gente sempre vai, aí a gente vai ser traído. E nessa hora que a gente trai, a gente está perdendo a bênção.
Glória a Deus. Então, agora, só terminando aqui esse entendimento do nosso versículo, nós lemos aqui o versículo 29. Então, está dizendo o seguinte: o salmista tinha consciência de que seus próprios caminhos eram enganosos, pois se seguisse de acordo com o seu próprio entendimento, seria facilmente enganado pela mentira. Somente por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus podemos distinguir entre a verdade e o erro. A Bíblia coloca dentro de nós uma aversão sagrada por toda forma de falsidade. Também nos ensina que a verdade é aquilo que Deus diz a respeito de algo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Essa palavra é muito forte, hein? Também nos ensina que a verdade é aquilo que Deus diz a respeito de algo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Tá vendo, gente? Tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito atento, tem que estar muito, sabe, respaldado, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que é luz é luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nas armadilhas. 119, 30, eu que vou ler então, né, Dani? Então vamos lá. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Escolhi o Entra um caminho. pouco diferente. Tá? Então lê para mim a sua versão. Apego-me aos teus caminhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Ó, isso é muito importante, isso é valioso. Sabe por quê? Eu tenho muito esse tipo de experiência. Eu sou um cara que eu vivo muito intensamente. Eu sou um cara muito intenso, né? E eu me decepciono muito também. Porque às vezes eu aposto muito em algumas situações e de repente não é aquilo. E às vezes Deus não tem aquilo para nós, né? Mas só que a gente quer aquilo. Parece é igual um imã, né? Deus está falando assim, ó, não faz isso. Isso não é bom para você, mas você quer. Porque nós somos seres humanos e somos falhos. Então, é uma coisa muito importante a gente tomar esse cuidado, né? Porque escolhi o caminho da fidelidade, decidi pelos teus juízos. Porque se Deus está te orientando, né, quando ele fala em juízo, ele está te orientando. Olha, Paulão, esse relacionamento para você não é bom. Olha, esse relacionamento vai te trazer essas consequências. Ó, aquele caminho que você vai ali, aquele caminho ali não é o caminho bom para você. Você vai encontrar lá muitos obstáculos que você não vai conseguir sair desses obstáculos. Mas aí, pela teimosia, às vezes você vai por esse caminho e vai pelos obstáculos. Aí a gente não está seguindo o quê? Os juízos do Senhor. Amém? No 30 diz aqui agora, né? Agora nós vamos 30. Só o salmista está dizendo aqui assim, ó. Agora, o salmista está revelando sua decisão diante de toda a circunstância que vivia. Ele escolheu o caminho da fidelidade, ou seja, o caminho da obediência da lei do Senhor. Esta é uma decisão crucial na vida do cristão, algo inevitável, né? É algo inevitável. Achei que tinha entrado alguém, mas não entrou não. Se quiser entrar, está liberado. Vai acabar, né? É? Daqui 10 minutos vai acabar. Daqui 10 minutos vai acabar. Aí a hora que se terminar, a gente volta só para fazer aquele... A gente sempre, quando termina, a gente volta no outro link rapidinho, só para a gente terminar, porque nós temos um tempo aqui determinado pelo Google Meet, tá bom, gente? Caso se cair, a gente volta rapidinho, 2 segundos, a gente volta no novo link, só para fechar, que aí a gente fecha com chave de ouro, com uma oração, com os pedidos de oração que nós temos. Então, só para fechar aqui, então, esta é uma decisão crucial na vida do cristão, algo inevitável, viver na mentira e no engano, ou viver na verdade e seguir o que a palavra nos ensina. Diante dos problemas que nós temos vividos, né, das acusações, das calúnias e das articulações humanas, podemos nos refugiar na palavra de Deus, pois ela nos garante segurança, revelará toda mentira e todo engano. Porque Satanás sempre está plantando uma mentira, um enganozinho na vida da gente. E esse não brinca de ser, ele não brinca de ser Satanás, não. Às vezes a gente dá um vacilo, né, com Satanás, mas Satanás nunca vai deixar de ser Satanás. Ele é Satanás o tempo inteiro, 24 horas, esperando uma oportunidade para nos deflagrar.
Então, qualquer vacilo que a gente dá, porque assim, ó, no mundo espiritual, nós estamos vivendo aqui no mundo espiritual. O mundo espiritual está sobre nós. Nós vivemos um mundo natural. Eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar isso aqui, eu posso pegar essa garrafinha aqui, posso fazer qualquer coisa. Mas no mundo espiritual você não tem esse contato. Então, é uma luta todos os dias. Então, há uma luta dos anjos, guerreiro, contra os anjos caídos, que são os anjos de Satanás. Então, a nossa luta, nossa briga, não é contra a carne e nem contra a sangue, e sim contra potestades que estão nas regiões celestiais. Então, há uma briga constante e nós temos que nos guardar o tempo inteiro, porque o pai da mentira é Satanás. Amém? Então, Salmo 119, 31, está dizendo assim: aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Esse episódio aqui, eu me recordo de alguns pregadores, nem todos são pregadores, tem muita gente que vem fazem ministérios de confusão, de contenda, né? E aí, né, vivem vidas complicadas dentro do evangelho, não seguindo o evangelho. E quando tem uma luta espiritual, né, quando você vai trabalhar com libertação e expulsar demônios, por exemplo, se você não tiver preparado ali, não tiver no sangue de Jesus, você é envergonhado, Satanás te envergonha. Porque ele vai falar, ó, tá vendo, Paulo Sérgio, ó, eu vi o que você fez. E ele vai apontar e vai falar. E eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, ele está ao nosso derredor, pronto. Você vê que quando eu estou sempre orando, eu falo assim, ó, Senhor, coloca os teus anjos acampados ao redor e ao derredor, para ele nos guardar contra essa seta que vem a todo momento. Isso é 24 horas por dia, né? Ele está ali pronto para querer uma oportunidade para nos tragar. Então fica atento, porque é duro. 119, 31 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, que é a lei, né? Como a gente disse agora há pouco. Ah, peraí, perdão, tá aqui, ó. Eu li errado, desculpa. Eu estava lendo o 33 ao 31. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado, foi o que eu li, né? 32. Percorrei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Então o salmista está dizendo aqui para nós, né, no 32. O meu é um pouquinho diferente. Ah, o teu está diferente? Então lê para nós. Um pouco. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Está um pouquinho diferente, mas versão é a mesma, mas traz ali um ponto diferente, um ponto de equilíbrio muito legal. Só como eu não tinha dado uma introdução do 31, eu vou dar uma introdução do 31 e do 32 bem rapidinho aqui, porque eu acho que é importante aqui. Assim, aqui no 31, tá? O salmista se mostra tenaz, né? Tenaz. Resistente, que suporta grande pressão. Seu maior tesouro era a lei do Senhor. Sua decisão em seguir os mandamentos de Deus haveria de impedi-lo de ser envergonhado, quer pelos seus próprios atos, quer pelos atos de seus inimigos. Porque, voltando um pouquinho, né, no 31, já nós vamos no 32, você quer ver uma coisa que o cidadão faz muito hoje, e faz com propriedade, com maestria, é levantar o dedo para você e te acusar. Isso é uma garantia, né? Então, se você não tiver reto, o seu inimigo vai apontar o dedo para você sim. Aí você vai, mas ele aponta para você, três. Não. Você é a questão, porque quando você é um escolhido, você é alvo. E alvo está sempre, né, recebendo, seja coisas boas ou coisas ruins, né? Então você é o alvo, então você tem que estar preparado. João Paulo trabalha há muito tempo, sabe como é que é, no trabalho como é que é. Né? Às vezes uma situação diferente, às vezes tem nada a ver com a gente, de repente fica todo mundo suspeito. Mas tem alguém que de repente fala pelos cotovelos. E aí é um grande problema. Então a gente tem que estar preparado para essa situação. Então a gente está preparado por quê? Para não ser envergonhado. E se estiver na obra, aí é pior ainda, né? Porque o Satanás vem e te envergonha de uma maneira tremenda, né? O testemunho. Uma última aqui, antes de eu terminar aqui,
eu me lembrei aqui, porque Deus me dá umas lembranças. Salomão, né? Salomão, ele pediu para Deus, ele pediu sabedoria, né? Ele falou, Deus falou assim, o que você quer? Porque construiu o templo. Ele falou, eu quero sabedoria. Eu quero ser sábio, eu quero ser o homem mais sábio. E Deus deu toda a sabedoria do mundo para Salomão. E Salomão tinha uma maneira de governar, de tratar os seus servos. E a rainha de Sabá ficou sabendo, né, que Salomão, ele era diferente. Que Salomão era o cara, né, vamos dizer, trazendo na linguagem de hoje, né, para que você possa entender. Para você que está nos acompanhando aí, depois de acompanhar através do YouTube, essa aqui é o GC Peniel, né, Estudos Bíblicos da Igreja Batista Vivar. Eu sou Paulo Sérgio Norberto. Hoje participando comigo hoje a Dani Milani, o nosso João Paulo, já participou com a nossa amiga Rosana Melo, mas ela teve que trabalhar e ela foi trabalhar, e então ela não está mais conosco, mas a hora que você tiver, então esse é a nossa célula. Aí a rainha de Sabá ficou sabendo sobre, voltando aqui o assunto de Salomão. Salomão é isso, Salomão é aquilo. Nós temos um Salomão que trabalha com a gente aí. E Salomão é isso, Salomão é aquilo. E aí a rainha de Sabá veio. Então, quando um rei ou uma rainha ia visitar um outro rei, ele trazia especiarias, trazia ouros, mirra, trazia muitos presentes. E a caravana da rainha de Sabá, ela trouxe muitos presentes para Salomão. Mas ela trouxe no intuito de dar o presente a Salomão, mas para saber se a história que contavam lá sobre ele era verdadeira. E ela chega, né? Ela começa a observar já logo na chegada dela, né? Quando ela vai lá conhecer Salomão, conhece os servos de Salomão, todo mundo ali, né? E ela começa a ver uma diferença. Ela pega, fala para o próprio Salomão. Inclusive, ela foi uma das mulheres de Salomão. Salomão teve mais de 800 mulheres, né? Aquela época podia, né? Naquela época, os reis, né? Poderiam ter concubinas, né? Era chamada de concubinas. E aí a rainha, ela era a rainha da Etiópia, né? Ela pegou, chega em Salomão e fala assim, ó, olha, tudo o que falaram de você era verdade. Que você trata bem os seus servos, que você trata bem os seus súditos, que você trata bem a realeza, que você trata bem o seu povo. Isso me cativou até que eu viesse a você para saber se verdadeiramente você é. Uma coisa que você deve preocupar sempre, ela nem está aqui nessa palavra do Salmo, eu estou colocando porque o Espírito Santo de Deus me colocou aqui e eu quero lembrar. Sempre preocupe com o que as pessoas estão falando de você. Sempre preocupe com o que as pessoas estão falando de você. Tá? A gente tem que deixar legados bons. Porque se você deixar legado ruim, as pessoas só vão falar o que de você? Só coisas ruins. Quando você deixa um bom legado, as pessoas vão lembrar de você. Ó, o Paulo é um cara legal, o Paulo é um cara gente boa. Ó, a Dani, ponta firme. Pode confiar nela. O João Paulo, é ponta firme. Porque aquilo que você produz é aquilo que as pessoas vão falar de você. O seu relacionamento, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar, o seu jeito de caminhar, tudo que você faz é referência para alguém. Como eu disse, nem todos os olhos olham você com bons olhos, né? Opa, fechou? Com inveja, com ciúmes, né? Que vão roubar as suas coisas. Nem tudo que fala, né, são coisas boas para você. Então a gente tem que estar muito atento. Deixa eu ver, vou só mandar uma mensagem para o João Paulo rapidinho aqui, para ver se ele quer entrar. Ver se ele vai entrar com a gente. Se ele entrar aqui. Opa! O mouse aqui fica rodando hoje igual um maluco. Eu pus aqui. Paulinho, palavra boa hoje, hein? Então, hoje é uma palavra diferente. E assim, eu estou muito tranquilo para ministrar essa palavra, sabe? Uhum. Tô muito tranquilo. Você viu, eu trabalhei hoje, né? Vim, fiz questão, né, de fazer essa palavra, mesmo que o João não venha. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, a gente tem que estar centrado. Então, quando a rainha de Sabá foi lá visitar Salomão, ela viu que tudo aquilo que falavam dele era verdade. Não tinha mentira. Então, a gente tem que plantar coisas boas, né, para que as pessoas falem coisas boas de você e para que você seja verdadeiramente aquilo que... Né, porque tem gente que não vive aquilo que fala ou aquilo que prega, né? A gente tem visto muito hoje acontecer isso, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que
que Deus é bom, Deus é na nossa vida, e é legal. Eu acho que porque o João Paulo está no serviço dele também, né? Eu entendo, é onde eu trabalho lá. E hoje é o dia dele, né? Ah, é Então, no mesmo lugar que você é trabalha? no mesmo lugar que eu Vocês trabalho. trabalham juntos aí? Trabalham junto. E ele que me Ele, rendeu 7 ele horas. é... tá. Eu saí para ele ficar lá hoje. Ele fica até às 7 da manhã. Então, voltando aqui, agora terminando aqui o 31, assim o cristão, quando ele reconhece que a palavra de Deus é verdade absoluta para a sua vida e conduta, ele jamais abrirá a mão em detrimento de perdas e prejuízos. Afinal, Deus jamais deixará que seja envergonhado. Né? Aconteceu comigo um episódio, né, recentemente aí, você lembra da semana passada e tal, e eu fiquei muito, sabe, eu fiquei meio assim, meio borocochô, eu fiquei meio... Porque eu sou ser humano como qualquer outro, e todos nós somos seres humanos, Sim. então a gente comete falhas, a gente comete acertos, né? E aí Deus me deu um conforto muito grande. Porque assim, ó, se a gente viver aquilo que Deus tem para nós, Deus vai te trazer coisas novas, né? Por mais que a gente tente, estou só arrumando aqui, porque o mouse meu, ele ficou numa posição ruim aqui, e ele, tem hora que ele me deixa na mão. Aí, agora sim. Então, o que eu quero dizer, assim, para nós, é que Deus não vai desamparar a gente. A gente pode ficar triste, sim. Você tem o direito de ficar triste. A gente pode ficar triste, a gente pode chorar, né? A gente pode decepcionar. A gente não pode deixar que a ira se transforme em pecado. Esse que é o grande problema. Porque quando a gente deixa a ira tomar conta da gente, lamentavelmente a gente vai perder a bênção de Deus. Né? Você perdendo a bênção de Deus, aí não tem jeito. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Então, a gente tem que concentrar as nossas atenções, né? Podemos ter... E perdi um monte de coisa que você falou. Não tá dando para ouvir. E agora? Oi. Agora Agora, tá. então deve ter soltado ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, eu fiquei triste, fiquei magoado, chorei. Deus permite tudo isso da gente. Deus só não permite que você transforme a sua ira ou o seu momento de tristeza em pecado. Você não pode irar para cometer um pecado. Mas é normal você ficar triste, decepcionado. Ah, eu queria um negócio, aí não deu certo. Eu queria fazer isso, mas... né? Aí você faz um momento seu. Mas aí você vai orar, Deus vai te trazer a direção. Deus vai te trazer a resposta. Né? Por que aquilo aconteceu? Né? Qual era o tempo que tinha que aquilo acontecer? Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a essa situação. Então, é isso. Né? Que mais aqui? Total. Eu achei tão interessante que você falou assim, quando você é o escolhido, você sempre será o alvo. Sempre será o alvo. Né? Porque você já é o escolhido, você já tem uma herança, né? O que fala? A Bíblia diz que a Bíblia é o Novo Testamento e o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento é o quê? Herança. Testamento é herança. Então, quando você é escolhido, você tem direito à herança. Mas quando você tem direito à herança, o teu próximo, quem está do teu lado, ou pessoas que não professam a mesma fé, que não comungam o mesmo alimento seu, elas entendem por que você pode e ela não. Porque o sol nasceu para todos, o sol é de graça. Mas a graça de Deus só são para aqueles que são escolhidos. Né? Porque todos falam assim, ó, eu sou filho de Deus. Não. Enquanto você não tem o entendimento de quem é Deus na sua vida e você o aceita como o único e suficiente salvador da sua vida, você é criatura. Você não é filho, você é criatura. Para você se tornar filho, você tem que confessar Jesus como seu único salvador. Você tem que fazer essa oração de entrega. Porque o teu Deus não é não é o João, não é a Maria, não é o Pedro, não é o Antônio, não é o Zé, não é o Paulo Sérgio, não é a Dani. O teu Deus é o único, é ele. Não tem dois deuses, né? Então é isso que as pessoas às vezes não entendem. E eu gosto de ser direto e objetivo no estudo, porque a gente não pode ter meio termos, Dani.
Não, eu, não pode. eu não posso falar para você uma coisa que não é, só, não, senão vai ficar dodói. Não. Não, tem que falar certinho O mesmo, porque a Espírito, gente tem que entender. quem vai dar a direção é o Espírito Santo, não é o Paulo. Uhum. Não é o É. bispo Ney, não é o pastor Daniel. É Uhum. o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz. Né? É Ele que Uhum. nos abre as portas, né? Então é E ele tem isso. aberto, viu, Paulo? Que glória. Eu Nossa, fico feliz por você nossa. todos os dias, viu? Ah, Paulinho, Até, assim, até eu falei com a assim, Rosana hoje, ainda falei com ela. então, hum, você tá falando pela internet também? Eu tinha falado com ela, não, falei mais cedo, né? Eu falei com ela pelo Não, WhatsApp. agora você tá falando pela internet. Agora? É. Nós estamos na internet, nós estamos falando, né? Nós estamos ainda continuando a célula. Né? Nós Uhum. continuamos aqui ainda. Uhum. Então, Uhum. eu tinha até conversado com ela, falado, né? Como que você evoluiu bastante. Ela falou, não, então, a Dani hoje ela é uma responsabilidade, querendo ou não querendo, espiritual, desse projeto que nós Ui, do estamos aqui. fulano. Desse projeto que É. nós estamos aqui. Porque quando o Uhum. Silvano sai, aí é Uhum. o caso como Josué, que eu sempre tenho explicado aqui. Josué era discípulo de Uhum. Moisés. Né? Eu Uhum. como já venho vindo há algum tempo, né? O bispo, eu estava com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo eu vim Uhum. ficar com o Silvano, e aí veio a direção para mim. Então, quer dizer, eu Uhum. como discípulo hoje, então eu tenho uma Uhum. responsabilidade. Você vê que eu procuro, não dá para mim fazer toda terça, eu falei, Dani, vai ter um dia que vai ser segunda, um dia vai ser Uhum. terça-feira que vem vai ser terça, porque terça eu tô de boa. Não, mas você me procura Eu sempre. Não, sempre, isso, Paulinho, e não, assim, tem sido uma benção, mas uma benção tão grande essa reunião aqui na minha vida, especificamente essa aqui, porque Deus tem me ouvido, sabe glória assim? a Deus. Então, assim, não sei, não, e Ele tem me ouvido. Então, assim, não sei te explicar, mas tem Então, sido muita benção. eu Me fico, fala uma coisa, o que é potestade? potestades são os demônios que estão acima da região celestiais, entendeu? Uhum. Ah, eu São, já tinha visto isso são no vídeo. demônios, né? São anjos caídos, é Lúcifer com seus anjos caídos, né? Então são potestades Uhum. que estão acima daquilo que nós não podemos se defender, só através Uhum. dos anjos guerreiros que batalham por nós, né? É sempre bom Uhum. a gente estar, Efésios 6:10, você viu que quando a Rosana saiu da célula, eu falei para Uhum. ela, eu falei para ela ler Efésios 6:10, Hum, revestir das armaduras de Deus, né? Então fala uhum. muito sobre isso. Então agora no Até Salmo anotei 100, aqui. Efésios capítulo 6, versículo do 6 ao 10. 10. Salmo 119, 32 diz assim: percorrei o caminho, 32 é isso mesmo. Percorrei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Eu tinha lido, só que eu não tinha dado aqui a conclusão dele, tá? O Uhum. salmista, ele está entusiasmando com a lei do Senhor. Por isso ele decide correr, pois o Espírito Santo de Deus lhe concedeu mais entendimento. Nada neste mundo poderia parar essa, esse poeta. Nada poderia desencorajá-lo. Agora ele tinha a direção certa a tomar diante do problema diante do problema e das suas adversidades. Assim é o cristão. Quanto mais ele busca aprender os mandamentos do Senhor, mais o Espírito Santo de Deus abre o seu entendimento para que ele possa caminhar em vitória. Né? A sua luta é constante, mas o Espírito Santo de Deus está te guiando sempre, te dando direção. Como você falou, a célula é importante. Por quê? Ela te traz um ensinamento, ela te traz um direcionamento, e com esse direcionamento você consegue, você consegue caminhar de uma forma bastante diferente daquilo que a gente possa estar imaginando, entendeu? Então, é importante a gente estar sempre na palavra e entender. Então, a conclusão de hoje é o seguinte: hoje aprendemos o quanto o ser humano necessita da palavra de Deus para tomar decisões certas e andar na vontade de Deus. Passamos por muitas lutas, provocações, perseguições, mas quando temos a palavra do Senhor como nosso guia, vencemos cada prova deste mundo. O versículo para você está no profeta que eu amo, Oséias. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como
as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Oséias 6, versículo de número 3. Olha que coisa linda. Repito aqui. Perfeito. Nossa. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regem a terra. Oséias 6,3. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Falando sobre a palavra, revela a insuficiência do ser humano, né? Nós estamos na série de mensagens no Salmo 119, a suprema excelência da palavra de Deus. Eu repito para Você você. sabe que a próxima palavra que você vai dar, né, na segunda ou terça-feira que vem, Terça-feira. Uhum. então, o meu pastor já leu. Ó, pra você Eu ver. tenho até anotado ali. Olha É, pra você ver. nossa, mas uma bênção, né? Então, você vê que... E aí, né, na ministração, são ministrações diferenciadas, né? Cada um traz uma revelação diferente. Porque a palavra do Senhor, ela renova todo dia. Então, eu trago uma direção que Deus dá, o pastor Daniel traz uma, aí o pastor Daniel que monta, que é a nossa célula também, tem uma direção de Deus, o bispo Ney tem uma direção, a bispa Kelly. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz todos os dias, por quê? Ela se renova. Essa é a diferença de nós estarmos aqui. Então, Dani, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que o estudo de hoje foi um estudo rico, né? Um estudo bastante proveitoso. Tivemos, né, mais duas pessoas hoje, tanto o João Paulo, que participou na parte até que cai, entrar de serviço, a Rosana, que pelo menos nem que foi um pouquinho, mas só de entrar na célula, ela já vai trabalhar hoje mais tranquila, né, que ela vai enfrentar. E eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas através dessa célula, que é o GC Peniel, Estudos Bíblicos da Igreja Batista. Você gostaria de fazer alguma análise, falar alguma coisa, contar alguma experiência sua, Dani, hoje? Paulinho, hoje não tive, falar para você que eu tive experiências diferentes, não tive, sabe? Mas, assim, que eu estou muito ficcionada nesse calendário aqui, não quero ficar olhando muito para isso aqui. Eu sei que eu tenho consulta lá em São Paulo, quinta-feira. Eu quero que tudo ocorra bem, né? Que Deus abençoe a Já nossa correu, viagem. né? Lembra? Nós ministramos hoje que a palavra nossa tem poder. Poder. Lança a palavra só de bênção, Boa. né? Não deixa a mente confundir, não deixa o espírito, sabe, angustiar. Não andeis ansioso por coisa alguma, né? Porque Não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. não, E assim, eu tenho o que vai acontecer é coisas bênção. boas. Já está definido. É bênção e bênção. Não, só coisas boas que vão acontecer. Já Porque, está Paulinho, definido. eu melhorei tanto, Paulinho, mas tanto, que assim, não tem como eu te explicar. Sabe assim? Claro, tem ajuda humana, mas também tem ajuda de Deus. Né? Deus né? coloca as pessoas para nos abençoar, né? Exatamente. Então, assim, tem muita ajuda de Deus. Nossa, assim, não tem explicação. Ó, vou ler um versículo para você antes da gente estar orando aqui, que é para você anotar ele e usar ele nesses dias que está antecedendo a tua viagem. Hoje eu mandei eu mandei para você esse versículo, mas vou ler agora. Eu mandei para você, mandei para você, mandei para Rosana, mandei para Rita, mandei para algumas pessoas que eu entendi que são pessoas especiais que estão com essa ansiedade. Então, eu li, acabei de ler antes de começar a reunião. Mateus 6,34. 6,34? Mateus 6,34. Vou ler aqui na célula para quem não sabe, ou para quem está precisando ouvir essa mensagem. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você entendeu? Ó, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, porque a gente fica, porque não sei o que e tal. Aldão, quieto. Relaxa. Não adianta a gente ficar
Não adianta a gente ficar preso ao que vai acontecer, Não né? tem como. Ó, É. Mas, Paulinho, eu para você não sempre tem. Então, para você não tem mais o que acontecer. Para você, o que acontecer agora é só bênção. Sabe por quê? Você já passou da etapa, aquela etapa crucial, a etapa difícil, a etapa de se redescobrir, a etapa de se aceitar. Uhum. Não, mas Paulinho, assim, não é muito bem isso não, porque assim, o meu médico lá de São Paulo falou assim que o tumor pode acontecer a qualquer momento, Amarrado, de tá novo. repreendido. Não, ele não tem essa voz. É Deus que manda. Esquece isso. Uhum. Então, Acabei. mas assim, Não, esquece o que o médico está falando. uhum, A gente vai lá, Deus está no controle, esquece. uhum, O uhum, tumor seu, Deus já curou. uhum, É curou. isso. Não, e ele tá refazendo a minha memória de um jeito tão espetacular, Então, Paulinho, não tem explicação. sabe, não Eu quero, eu atende. quero, Ó, eu quero você lembra o que eu falei? Que nem toda palavra que sai é a palavra que vai ser a mesma da sua. Nem tudo Uhum, aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente precisa ouvir, porque nem todo mundo quer ouvir o que a gente quer ouvir. Nem todos os olhos vão uhum, olhar com os olhos que nós estamos vendo. Nossos olhos são os olhos da fé. uhum, Porque se a gente atentar para olhar as coisas do mundo, a gente vai olhar com outro olhar, a gente não vai olhar com o olhar da fé. Se a uhum, gente deixar de ouvir aquilo que Deus fala com a gente vai deixar de ouvir aquilo que Deus está ministrando na nossa vida, porque a gente vai estar ouvindo o que o mundo está dizendo. uhum, A gente vai deixar de falar as coisas boas, lançar a palavra de bênção, palavra de prosperidade, palavra de vida, porque nós vamos começar a falar as coisas. Ah, o médico falou que eu vou morrer amanhã. não. O médico falou que o tio Jonas não ia sair do hospital. O tio Jonas já está saindo do hospital. O médico O falou que médico, o médico falou o que o médico, meu pastor. Deus. O médico falou que o pastor Marco Antônio, porque tem estourado a hérnia dele lá no Ah, intestino grosso, ele ia ter complicação e ele é obeso. Ele está na casa dele. O meu ex-sogro, o médico deu 3 meses para ele. Eu falei assim, ó, gente, não vou falar nada para ele que ele está doente, não. Vou falar que ele está com uma enfermidade, uma urina, que ele tem um problema, uma infecção urinária, que não é mentira, que faz parte. E ele foi tratar lá em Campinas, tratou lá em Campinas, na Unicamp. Nem o médico falou para ele que ele tinha câncer. E ele faz mais de 20 anos que ele está lá. O médico deu 3 meses. Então a palavra do homem não tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Eu quero ministrar na tua vida agora, nesse momento. uhum, Quebro toda a palavra que vai voltar. Está repreendido em nome de Jesus. Está uhum, repreendido. amém. Está repreendido. Que você, sabe, coma essa palavra, que você mastigue, que você guarde esses pensamentos. Isso não vai sair do seu cérebro. Isso não vai sair da sua Uhum, mente. Porque uhum, quando a gente atrai na nossa mente palavras negativas, coisas negativas, a gente coloca coisas negativas no nosso coração. verdade. Coisas boas, mente sã, coração bom. Uhum, é verdade. Mente sã, isso que o japonês faz, mente sã, coração bom. Mente sana, corpo sano. Entendeu? É isso que Deus tem para nós. Então, toda vez que alguém lançar qualquer coisa, a sua mente é sã, a sua mente é aberta, a sua mente é liberada para receber só coisas boas. Você Uhum. pode ficar triste? Igual eu falei, pode. Você pode chorar? Pode. Pode, Mas você pode. sabe que isso não é o correto, porque Deus tem o melhor para você. E Deus falou, ó, não inquieteis, pois o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é quem cuidará de si mesmo. Não adianta eu querer falar, não, amanhã vai mudar o tempo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu vou desligar a célula aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ou estou falando aqui, de Ninguém repente sabe. Deus resolve me levar. Uhum. Ninguém sabe, né? Então, A gente tem que tranquilizar. o médico está lá, faz o papel dele e tal. Mas o médico, ele quer ser um semideus. Uhum. Não, tanto é que esse ano agora, em agosto, eu fui no médico neurologista aqui em Poços. Olha, eu entrei sozinha, ele conversou comigo, me perguntou um monte de coisa, eu falei, respondi, e falou, Dani, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Falei, doutor Martins, só Deus explica o que aconteceu Quando comigo. alguém fala assim, ó, porque milagre a gente não explica, a gente vive milagre, tá? Então, assim, ó, Uhum, é milagre e tô aqui. é. Uhum, Ah, mas pode voltar. Ele pode. fala, não, pode não, entra aqui Não, e sai aqui. mas, Paulinho, até pode voltar, mas coisas. Não vai voltar. Então Tá não vai repreendido, voltar. já repreendi.
Não, É, tira mais, tira nem, tira se, tira não sei o quê. Mas não vai acontecer nada pior do que já aconteceu, entendeu? Tira É o que tudo eu tô querendo isso. dizer. Tira tudo É. isso. Coloca, ó, lembra, Dani? Hum. O que Deus faz, homem nenhum muda. Uhum. Se Deus falou, acabou. E Uhum. Deus falou para Acabou. você. Nesse tempo que você vem vivendo, é Deus trabalhando na tua vida, não é pastor, não é homem, é Deus trabalhando na sua vida, é Ele. Ele usa pessoas. E quando o médico está mexendo lá, é as mãos de Deus que estão te tocando. Uhum. Mesmo que ele seja um ateu, seja o que for, é Deus controlando, É. é Deus comandando a sua vida. É. Nossa, Paulinha, Então, tenho certeza não disso. se preocupe, tá? Uhum. Vai tranquilo, vai assim, ó, como se você estivesse indo fazer um passeio. Não, isso já com certeza, porque eu já fiz a ressonância, já peguei o resultado, não tem nada. Então, E eu vou sabe por que tranquilamente. eles Porque querem vou fazer? confiar. Eles não querem acreditar, eles sempre duvidam de Deus. É. Eles sempre Eu não duvidam. acredito. Eles sempre É. duvidam Para de Deus. médico, Deus não existe, né? Então. Mas, assim, tem uns que são cristãos, mas eles acreditam mais na ciência do que em Deus, né? Então. Então, só para terminar aqui essa mensagem, é o seguinte: a ansiedade nos impede de viver o dia de hoje e aproveitar tudo o que Deus preparou. Então, se a gente está ansioso, está preocupado, hoje eu vi um pôr do sol mais lindo do mundo, agora à tardezinha. Foi a coisa mais linda do mundo. Até escrevi na minha rede social. Olha como Deus é lindo, maravilhoso, que eu posso compartilhar essa maravilha. Eu não vi. Foi um pôr do sol lindo, maravilhoso. Então, se a gente não parar para observar as maravilhas de Deus, a gente começa a observar a desgraça de Satanás. Morte, desgraça, acidente, prostituição, guerra, Covid. Tem de montão. Ô, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Você não tem noção do tanto que a Caldense estava cheia ontem. Eu sei porque meu padrasto foi lá ontem e falou que estava lotado. Tem um quiosque lá no meio, sabe? Falou assim, tinha muita gente sem É que máscara. liberaram agora 85%, o povo acha que acabou a pandemia. Na pandemia não acabou, Então, né? Então a gente tem que mas continuar pode ver tomando que são conta. todos céticos. São tudo pessoas que não creem em Deus. Pode ser. Se Sodoma fosse ali agora, tinha destruído todo mundo, entendeu? Não, Então, Paulinho, pra você ter uma ideia, minha mãe teve Covid e eu não. Né? Como que foi isso? Como é que pode? Não é proteção de é Deus Deus? te guardando. E Deus permitiu que ela Demais. tivesse para que você visse como que acontece e quais os cuidados que ele tem com você para que você também tenha com ela. Entendeu? Nossa, Paulinho, mas eu vou te falar, que cuidado de Deus inexplicável. Nossa, eu não consigo entender. O amor dele é incondicional. O amor dele é maior do que um pai para um filho, do que de uma mãe para um filho. Ele é incondicional. Ele é absoluto, é o único. É amor ágape. Eu fiquei boba, sabe? Fiquei boba de ver como que isso pode ter acontecido, né? Porque geralmente pessoas na mesma casa pegam, né? Mas Deus está contigo, viu? E tá com sua mãe também, tá? Só Só para terminar aqui, também. ela nos leva a nos preocuparmos apenas com o futuro, né? No caso da ansiedade. Se confiarmos a Deus toda a nossa vida, viveremos um dia de cada vez. Aproveitaremos cada instante da nossa vida. Então, eu acho que é isso que Deus tinha para mim, tinha para você, tinha para a Rosana, tinha para o João Paulo, tinha para quem vai entrar na célula hoje. E a gente vai fazer a última oração aqui, né, para a Cíntia, para a Rosana, para você, para o João Paulo, para o Marquinhos Azevedo, que não entrou aqui, mas o Marquinhos também é um dos nossos discípulos. E para a tua amiga lá, Karine. Para a cunhada do Silvano. A Cíntia, que já está A Cíntia. no comando. E orar para o Silvano, está precisando de oração, viu? Ele não falou não, mas é uma outra coisa. Não. É uma coisa assim que eu fiquei, né? Uma pessoa me falou e eu acho que as pessoas não podem se afastar muito, tem que ficar ligado. Não adianta só não posso só mandar mensagem para você. Eu tenho que mandar mensagem e tem que viver a mensagem, tá? Você entendeu, né? Mais ou menos. Então, pensa, Deus vai te dar a direção.
Porque não adianta eu mandar mensagem todo dia. Repete para mim. Não adianta eu mandar mensagem todo dia falando de Deus e tal, e se eu estiver meio sozinho, né? Meio independente, né? Entendi. Uhum. Não existe independência de Deus, existe dependência de Deus. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas eu sou totalmente dependente de Deus, eu não sou independente. Que o dia que eu for independente, acreditar que o homem seja governador, seja prefeito, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, ninguém vai trazer aquilo que Deus pode trazer para a minha vida e para a nossa vida. Só Ele, né? Então é isso. Então nós vamos orar para essas pessoas, né? E a gente agradecer e louvar o Senhor. Santo Deus, querido Pai, nesta noite, oramos, Senhor, nesta célula. Senhor, tem sido uma bênção, tem sido célula de conquista, tem sido célula de multiplicação. Pai, que o Senhor venha com o seu bálsamo, Deus, sobre a vida da Cíntia, como o Senhor já resolveu, papai, algumas questões na vida dela. Papai, que o Senhor possa, Senhor, estar derramando as tuas bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a vida dela. Traga a cura, a libertação. Somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer toda a diferença, papai. Papai, que esse tumor no cérebro, Deus, não venha para envergonhar, mas que seja, papai, para engrandecer o Senhor, para que ela venha trazer o testemunho seu na Tua palavra, porque somente Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Seja bem-vindo no nosso meio, que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para estar entre nós, Senhor, nesta hora. Pai querido e Pai amado, oramos também, Senhor, pela Karine, Deus, cuida da Karine, guarda a Karine. Pai, o Senhor sabe o desejo do coração dela, da vontade, dos sonhos, papai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para a vida dela, papai, nós colocamos agora diante do Teu altar, porque somente Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Santo é o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Papai, que a Karine, Deus, possa receber de Ti, que ela possa, Senhor, estar fortalecida na Tua presença, papai, que ela possa estar diante de Ti, né? Somente a Tua misericórdia, a Tua graça pode, Senhor, continuar dando força para ela no Teu santo e poderoso nome, Pai. Pai, nós oramos também, Senhor, nesta noite pela Karine, que teve esse problema também no cérebro, Deus, paralisação do lado direito, mas o Senhor já está trabalhando através da fisioterapia, o Senhor já tem usado os médicos, os terapeutas, Deus, Pai, guarda, traga sabedoria, traga inteligência, Deus, conforte o coração dela, conforte a mente dela, somente o Senhor pode trazer esse conforto, essa alegria. Xendere canta labalás, xendere canta labalás, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, nós oramos pela cura, nós ministramos a cura na vida dela. Pai, tudo aquilo que não é da Tua presença, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Dani. Pai, a Dani vai quinta-feira para São Paulo. Na verdade, ela vai fazer um passeio, ela vai até a São Paulo, ela vai lá visitar um médico. Se bobear, ela vai comer um pão com mortadela daqueles especiais que o Senhor tem no Mercadão de São Paulo. Papai, que ela vai ter uma tarde, um dia, uma tarde abençoada, porque o Senhor já fez o milagre, o Senhor já trouxe a cura para ela, o Senhor já trouxe a libertação para ela, o Senhor está preparando ela para novos tempos. Papai, o Senhor já está preparando ela para que ela seja ministra do Teu Evangelho, para que ela possa ministrar na vida de outras pessoas, contar o Seu testemunho, ser testemunha daquilo que o Senhor faz na vida daquele que crê na Tua misericórdia, que crê na Tua graça, papai. Eu oro pela Dani, oro pela família dela, oro pelos negócios, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem dado da palavra, Deus. Pai, que nenhum esquecimento, Pai, daqui para frente, Deus, que todo esquecimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todas as palavras, Deus, que for proferida na vida dela, sejam palavras de bênção, palavras de vida, palavras de prosperidade. Xendere canta labalás, xendere a canta labalás, ai andrexi, ai a canta labalás, ai andrexi, ai a cai andalabalai, andra xendere a canta labalás, andrexi a labalai, andalabai, ai a canta labalás. Ai, Andrexia, labalai, a cantara, labalás, que Teu Espírito Santo seja o guia dela, Pai, nesse dia, Pai, nesses dias, Deus, em nome de Jesus, que depois desta quinta-feira, a vida da Rosana será, a vida da Dani, Pai, será totalmente diferente, será uma vida completamente diferente, que vai colocar espanto em todos aqueles que não creram, todos aqueles que não acreditaram, todos aqueles que estão vendo a Dani, vendo essa mudança. Será uma transformação de vida.
nós ministramos na vida dela, como servos do Senhor, pecadores que somos, mas pedimos, Pai, o teu perdão, que a nossa oração seja suave, chega no teu trono, papai, e que possa trazer a restauração por completa na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te louvamos, porque somente tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Pai, nós oramos também pelo pastor Marco Antônio, continue dando sabedoria, inteligência, Deus, para que ele possa sair dessa situação, para que ele possa sair da obesidade, para que ele possa ser totalmente restaurado, para que ele possa ministrar a tua palavra, falar do teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Nós oramos, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bondoso, Papai do céu, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque só tu és digno. Papai, o tio Jonas, pai, lá no hospital, Deus, estava dado como morto, Deus, está se restaurando, está recebendo de ti, Pai, algo novo na vida dele, Deus. Nós ministramos a cura na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós ministramos novamente na vida da Rosana, da Dona Francisca, da Luísa, Pai, dos sonhos, dos pensamentos. Coloque os teus anjos acampados ao redor e ao derredor. Traga prosperidade na vida dela, em nome de Jesus. Pai, oramos pelo João Paulo, guarda o João Paulo, Pai, reveste, Pai, os sonhos dele, traga algo novo naquele coração, Deus, traga algo novo na mente, Deus, para que ele possa ser restaurado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Papai, eu peço, Senhor, que o Senhor continue me dando sabedoria e inteligência, Papai, nesse novo tempo, Papai, que eu possa ter clientes, Papai, nesse negócio, para que eu possa, Senhor, prosperar e também prosperar no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, Dani? Amém, amém. Paulinho, muito bom, viu? Entra mais um pouquinho, só para a gente fechar, que vai ficar bem bonitinho o finalzinho no centro aqui da câmera. Aí, ó, bem legal. Para as pessoas verem que essa é a Dani, mulher de Deus, guerreira, que quinta-feira vai só fazer um passeio em São Paulo, já está determinado. Nenhuma palavra contrária conseguirá quebrar aquilo que Deus já fez na tua vida, tá bom? Não vai, não vai. Paulinho, ele me refez. Outra pessoa. E aí, nós não vamos... foi falar. Quer dizer, nós vamos gravar um testemunho seu para nós contarmos o seu testemunho, viu? Vamos sim. Deus te abençoe, uma boa noite. Papai do céu te guarde. Em nome de Jesus, viu? Beijo. Você também, viu? Beijo. Tchau. 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 É isso aí, gente. Então, terminando mais uma célula evangelística da Igreja Batista, Avivar, Poços de Caldas. Nós estamos ali no Quissizana. E eu queria simplesmente só falar para você que esse é o GC Peniel, Estudos Bíblicos da Palavra de Deus. Até a próxima terça-feira, às 19h30, com mais uma palavra do estudo do Senhor. A todos uma ótima noite, ou um ótimo dia para você que está vendo, uma ótima tarde, eu não sei a hora que você está vendo, mas Deus está no controle. Se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, GC Peniel. Nos ajude aí, tá bom? Beijo carinhoso na sua vida, no seu coração, e que Papai do Céu possa guardar você de todos os males. Tchau, fui!